Olá pessoal, tudo bom? Pastor Josué aqui e passando para trazer para você nosso primeiro Café com Conversa, só que hoje sem café. Então, o negócio é o seguinte, hoje eu quero falar com você sobre um tema, aproveitando nós estamos aqui na igreja numa campanha de oração e jejum, e então estava meditando num texto que Jesus fala com os seus discípulos, que ele pergunta para eles, olha, você não consegue orar comigo nem uma hora? Então, minha proposta hoje é poder compartilhar para aqueles de vocês que querem saber como orar uma hora, né? Então, tem um sistemazinho bem simples, prático, né, que você pode colocar aí para funcionar a seu favor, caso você tenha dificuldade para orar. Se você não tem problema para orar uma hora, tranquilo, passa para alguém que você conhece nesse vídeo, mas eu quero te propor aí uma sugestão daquilo que você pode fazer, tá bom? Então, eu vou começar lendo o texto de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, diz o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentados aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bem, aqui o contexto, né? Você sabe quando Jesus, ele logo depois da ceia, a última noite basicamente dele em liberdade, ele depois de ter feito aquele discurso de João, né, que você conhece, que ele orou pelos discípulos e que ele falou, eu sou a videira verdadeira, né? Então toda aquela parte lá que está em João, né, que em Mateus não conta isso, mas aqui ele pega e ele faz uma coisa, tipo assim, diz que quando ele chega no Getsêmani, ele chega ali para orar, ele chama os seus discípulos, sobem para orar, ele separa Pedro, Tiago e João para irem com ele um pouco mais adiante, enquanto os demais aguardam no local. Judas já tinha saído para poder traí-lo, né? Então Judas está no processo da traição lá, que você conhece, e aqui Jesus está com seus discípulos. Quando ele estava com seus discípulos, ele separou a parte com os 3 que mais andavam com ele, e ele disse para eles, né, tipo, minha alma está angustiada até a morte. E aí ele vai, diz para ele, fica aqui, vigia comigo. E muitas das vezes é isso, a gente é convidado a orar com alguém, né, ou a gente precisa de alguém para orar com a gente, e nesse processo algumas coisas acontecem. A alma de Jesus estava angustiada, e nessa angústia ele chamou seus amigos mais próximos para poder orar com ele. E quando ele foi orar e ele estava distante, sozinho ali, falando com Deus, depois de ter orado um tempo, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. E aí ele vai e chama Pedro e fala, poxa, nem uma hora você conseguiu orar comigo? E ele fala, então olha, vigia e ora para que você não caia em tentação. Porque quando a gente está cansado é fácil a gente desistir de orar, é fácil a gente desistir da batalha. E aqui Jesus fala, vigia e ora para não entrar em tentação, porque a carne na verdade é fraca. E fraca no sentido de ser débil mesmo, o cansaço ele vem, a nossa mente fica cansada, a gente não consegue concentrar em oração, a gente não consegue manter a visão, mas ele vira e fala para eles, olha, ora e vigia e ora para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, você está pronto espiritualmente para orar, mas a sua carne é fraca, pode ser pelo cansaço, pode ser pelas demais coisas, né? A gente acaba fazendo isso. Não necessariamente, eu não vejo esse texto aqui falando que que a carne é fraca no sentido de pecar, né? De voltar ao mundanismo, mas fraca no sentido mesmo de cansaço.
Então, aí ele vai e coloca isso. Então, a minha proposta é falar com vocês sobre como você pode orar por uma hora. Um sistemazinho bem simples que a gente usa para poder orar com base num livro do Dick Eastman, e a gente chama de Bendita Hora de Oração. E nesse, então, texto, você vai ver aqui, vou fazer uma roda. Vamos ver aqui. Tá, então aqui você vê nessa roda, né, o número 1 aí, tipo assim, seriam os primeiros 5 minutos. Como é que você faz? Você pega uma roda, né, não precisa ser uma roda necessariamente, eu faço uma roda porque dá a ideia do relógio. Você pega uma roda e você coloca, né, então divide ele em 12, como se fosse, né, o relógio mesmo. Então você divide em 12 partes, e essas 12 partes, cada uma delas vão representar 5 minutos. Então, uma maneira de você orar. Cada segmento que você está vendo aí, né, ele tem 5 minutos. E aí, quando você ora 5 vezes 12, vai dar os 60 minutos. Tá bom para você orar. Então, primeiro momento, o que é que você faz? Louvor e adoração. Você entra, né, conforme Jesus falou lá, ensinou na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram, em Lucas 6, ou Mateus 6 e em Lucas 11, ele fala com os discípulos, ensina-nos a orar. E aí ele fala, vocês quando orarem, vocês orem assim. Né? E a primeira coisa que ele fala é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando você... essa introdução, Jesus ele colocou exatamente isso da adoração a Deus, do louvor a Deus, né? Santificado seja o teu nome, declarar a santidade de Deus, focar nele. Começa os primeiros 5 minutos da sua oração em dar glória a Ele, em bendizer ao nome dEle, em declarar de que Ele é santo. Depois, os próximos 5 minutos, você aguarda em Deus. O que é esse aguardar em Deus? É sentir, porque lembra, oração ela é um relacionamento, né? Ela é uma conversa, ela é uma troca. E aí você aguarda em Deus para ouvir o que é que Deus vai falar, né? Sentir dele, ver qual é a direção que Deus está te dando. Nos próximos 5 minutos, então, você vai para a confissão de culpas e pecados. O que quer dizer isso é quando você chega assim e reconhece, né? Nesse tempo que você está em oração, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração algumas coisas, às vezes alguma mancada que você deu, algo que você poderia ter feito, alguma desobediência à palavra, e você confessa isso diante de Deus. A Bíblia ela fala que quando a gente confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia. Então, você pode confessar diante de Deus e, né, os seus pecados. O próximo passo, né, os próximos 5 minutos, vai ser, você vai orar a palavra. Nesse tempo que você está aguardando em Deus, provavelmente Deus te trouxe alguma escritura, algum texto ao coração, ou você também pode já deixar separado o seu texto. Eu geralmente tenho algum texto que eu medito um pouco antes de orar, né? Então, e aí eu oro aquele texto, eu oro a palavra, ou eu oro a palavra conforme o Espírito traz no meu espírito nos momentos de oração. Às vezes no momento do louvor e adoração, algum texto ressalta, e aí eu começo a orar o que a palavra está dizendo, seguindo ao Espírito. Em quinto lugar, né, aí já nos 25 minutos, você entra dentro do vigiar. O que é vigiar? Vigiar é você estar atento, estar alerta, estar atento à condição do seu coração, estar atento se não está chegando diante de Deus com motivos escusos, estar atento se o inimigo não está tentando roubar alguma coisa. Então, é bem essa questão mesmo, de estar alerta, de estar prestando atenção no que Deus está falando, Deus está movendo. Torna a lembrar de que toda oração ela depende de relacionamento com Deus. Aí, na meia hora, né, já você começa um momento de intercessão. Né? O que é intercessão? Intercessão é você orar pelos outros. Né? Então, é nesse momento aqui que você vai colocar o nome das pessoas, porque você está pedindo, você vai colocar esse momento aqui de intercessão pela a sua igreja, a liderança da igreja,
pelas pessoas, os seus amigos, por salvação das pessoas. E intercessão é você se colocar na brecha pelo outro, tá? Não é nada para você, é tudo pelos outros, né? Então você vai entrar, pegar aquelas pessoas que te pediram oração, né? E você intercede pela vida deles ali e tudo mais. Nos 35 minutos, né, que seria o 7º passo, você entra com as petições. A Bíblia, ela nos ensina exatamente isso, né? Que sejam as nossas petições conhecidas diante de Deus. Então, o que é petição? É exatamente isso, é pedir, né? Você falar para Deus o que é que você gostaria de receber, o que é que você gostaria, as coisas pelas quais você tem necessidade. E por mais que Deus já conheça a sua necessidade, a Bíblia nos ensina que deve ser conhecida diante de Deus por meio das nossas orações. Então, você vai para as petições, né, aos 40 minutos, né, ou aí no passo 8, você vai para ações de graças. O que é ações de graça? É você agradecer a Deus por aquilo que você acabou de orar, aquilo que você acabou de pedir. Essas meia hora que você já andou, os 35 minutos que você estava orando, começa a agradecer, porque a Bíblia fala o seguinte: olha, sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Né? Então, Paulo, ele ensina isso para Timóteo, né? Quando ele... Timóteo não, minto, perdão, né? Em Filipenses, né? Ele fala exatamente isso, de que sejam as vossas petições, né? O versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, né? Então você ora, você pede, né, as petições, as suas súplicas com ações de graça. Muitas das vezes a gente aprende, olha, quando Deus fizer, eu agradeço. Se você conhece o Deus a quem você serve, você não precisa esperar Ele fazer. Você pode agradecer antes dele fazer, né? Porque é questão de relacionamento, né? E se Ele for falar para você que Ele não vai fazer, Ele vai te dizer, né? A gente vai daqui a pouco para o passo 11, e aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas é você já trazer com ações de graça. Aí o próximo passo é parte de cânticos, né? Então você pode fazer cânticos. Esse cântico pode ser cântico conhecido como cântico espontâneo, né? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, e a diferença dos cânticos aqui com o louvor e adoração, porque lá louvor e adoração, normalmente a gente tem a ideia de que é cantar alguma coisa para Deus. Não, é você falar mesmo. É você, louvor é quando você elogia Deus pelas coisas que Ele tem feito, pela maneira como Ele tem agido, por aquilo que Ele tem sido. E adoração, você ama Deus por aquilo que Ele é, que é que Ele representa para você. Você não precisa que Deus te dê alguma coisa, te faça alguma coisa, que Deus te cure para você adorar Ele. Você simplesmente adora Ele porque Ele é digno da adoração. Tudo simplesmente assim, né? Então, essa é a razão. Aí você, né, tem vai para o momento dos cânticos, aí aos 50 minutos, aí, que seria o passo 10, você tem o tempo de contemplação, de meditação. Josué 1:8 diz o seguinte: medita no livro desta lei dia e noite. Só assim você vai fazer prosperar o seu caminho, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então, é o tempo de meditar na lei do Senhor, meditar naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está dizendo. Você pode fazer isso, né, nesse passo 10 aqui. Então, né, o contemplar é exatamente aquele momento quando você continua quieto, você fica quieto e vai pensando na palavra, vai meditando na palavra. Entra em estado de contemplação, em que você simplesmente foca em Deus e nada mais. Passo 11, você vai ouvir, né? Então, ouvir a Deus, ouvir o que o Espírito Santo está falando, porque conforme você estava meditando, lembra novamente, né? É uma conversa, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, das petições, é exatamente aqui. Você vai ouvir a Deus, o que é que Deus está falando para você, o que é que Deus está dizendo para você, né? O Espírito Santo, ele está em você, ele vive em você,
e ele vai te dar direcionamento, ele vai falar contigo. Então, você vai e fala, e ouça o que o Espírito diz, anota o que o Espírito diz, escreve o que o Espírito diz, né? Presta atenção, aprenda a desenvolver um ouvido para a voz do Espírito de Deus. E por fim, né, 12º passo, e aí já deu 1 hora, você vai entrar num tempo de louvor. Né? Nesse tempo de louvor, aqui você novamente vai louvar a Deus por aquilo que Ele fez, já em agradecimento a todas as coisas que Ele está falando aqui, porque você começa a cantar os atributos de Deus, essa é a minha sugestão, né? Você pode cantar os atributos de Deus, você pode declarar os atributos de Deus, louvor ali não precisa necessariamente ser cântico, mas como nossa vida está sempre permeada de cânticos de louvor, você pode usar aqui, né, nesses momentos aqui também, e assim você faz a sua hora de oração, essa hora de relacionamento com Deus, né, em que você exerce exatamente o ouvir e o falar, o cantar, estar focado nele, com seus olhos atentos para ele. Né? No momento do ouvir e da contemplação, são esses 10 minutinhos muito importantes que às vezes nós temos o hábito de terminamos de orar, levantamos e saímos correndo e não prestamos atenção naquilo que Deus está falando. Né? Então nós precisamos desenvolver esse hábito de contemplar, de meditar, de ter tempo em silêncio. Não ora, levanta e sai correndo. Você ora e você aguarda e ouça o que o Espírito fala. Deixa ele responder. Você não gosta quando alguém fala com você, vira as costas e vai embora. Né? Te pergunta alguma coisa, ou te pede alguma coisa, ele não te deixa responder, você vira as costas e vai embora. E a pessoa vira as costas e vai embora. Você quer que a pessoa para você ouvir, para você interagir, para você falar, para você dizer sim, para você dizer não, para você fazer mais perguntas e etc. e tal. Então é a mesma coisa com Deus. Né? Você pode terminar de orar e falar e parar, né, e ouvir o que é que o Espírito Santo está dizendo e assim exercer aí o chamado de Deus. Tá? Então, essa é a ação que você pode ter a plena certeza de que Deus, que é a chamada bendita hora de oração, Deus vai ouvir as suas orações, né, e assim você vai poder experimentar da graça e do favor do Senhor, tá bom? Deus abençoe vocês, né? Eu queria fazer em 15 minutos, acabou saindo quase 18, mas espero que faça sentido, que você possa aproveitar e compartilha com alguém, né? Você pode fazer isso, comenta, né? Não sei onde é que eu vou pendurar isso aqui ainda, né? Talvez no Face, talvez no YouTube, mas você vai lá, comenta com alguém, tá bom? E assim participa daquilo que Deus está falando. Valeu? Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa, né? Nós vamos estar aí toda semana com o nosso Café com Conversa. Paz!